mãos aqui para frente, queridos. Pai, eu apresento agora, Pai, a vida do seu filho aqui, Deus. Um coração cheio de temor, um coração cheio de amor, mas um coração cheio de profecias do Senhor, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, a ousadia do Espírito sobre a vida dele, Pai. Profetizo agora em nome de Jesus, Pai. Que da boca dele flua nessa noite, Pai, tudo aquilo que nós necessitamos ouvir, Deus. Tira todo medo, tira agora, Pai, toda insegurança, tira agora todo o eu dele, Senhor. Tira toda a carnalidade agora, Pai, e que o Teu Espírito Santo flua sobre a vida dele, Senhor. Vem sobre ele agora, Pai, com direção, com revelação, com palavra. Em nome de Jesus, nós estamos aqui, Deus, para receber. Amém e amém. Glória a Deus, irmão. Paz do Senhor. Pode tomar o seu assento. Você está feliz, irmão? O Pai está em casa. O Pai está em casa. É isso que tranquiliza meu coração. Não confio nada em mim, mas eu confio no Deus que eu sirvo. E creio que Ele tem muito a falar ao nosso coração, irmão. É com muito temor a Deus. Todo ambiente que eu tenho oportunidade de falar da palavra, de declarar algo, né? Não tem, a gente, creio que se a gente se acostumar com esse ambiente, perde a graça, né? Sempre dá o frio na barriga, as pernas tremem, tem que segurar o microfone com força para não mostrar que está tremendo. É que eu sempre falo, né? Quando você aprende oratória, você aprende que você nunca pode demonstrar nervosismo, você nunca pode confessar isso, mas como a gente está em família, eu me sinto à vontade para declarar, irmão, eu estou muito nervoso. Amém? Mas é Deus que vai fazer, irmão. Nessa noite eu só sou o carteiro, venho aqui entregar uma correspondência no coração de cada um de vocês. Amém? E Deus tem falado muito nesses últimos dias no meu coração. Eu creio que a gente vai vendo o que Deus está fazendo durante esse ano, e o meu maior desespero, irmão, é ficar de fora do que a gente vê Deus declarando sobre as nossas vidas, do que a gente vê, não Deus começando a fazer, mas Deus endireitando, né? Deus alinhando os nossos corações do que Ele sempre quis fazer, né? E não sei você, mas essas últimas palavras têm endireitado meu coração de uma forma como eu nunca tinha vivido, cara. Eu tenho experimentado um Deus que eu não conhecia alguns meses atrás, e isso tem sido diário, né? Eu quero partilhar com você. O tema dessa palavra é o coração que Deus procura. E eu creio que os olhos de Deus, Ele corre por toda a face da terra, procurando corações. E talvez seja uma palavra que você já ouviu tanto. Deus tem um propósito na sua vida. Talvez você já ouviu, talvez você estava dentro de um ônibus uma vez, veio uma tiazinha do coque e falou para você: Deus tem um propósito na tua vida, né? E realmente, se você já ouviu, ou se é a primeira vez que você está ouvindo, eu quero reafirmar isso sobre a sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Declare para a pessoa que está do seu lado: Deus tem um propósito na sua vida. Amém, irmão? Se isso não é motivo de alegria para você, para mim é, irmão. Eu me alegro porque eu sei quem o Didi era. Eu sei quem eu era sem Jesus, irmão. E Deus encontrar um propósito num homem como era eu. Ah, irmão, que Deus é esse? Que Deus é esse, irmão? Então o que eu quero conversar com vocês nessa noite não se trata de reafirmar apenas, né? Pois o problema ele não está em você ouvir, então, porque talvez assim como eu, você já ouviu várias vezes. Então está na gente realmente desenvolver uma consciência e construir esse propósito. Amém? Eu creio que nessa noite Deus vai realmente ativar o nosso coração, ativar a nossa mente, para que a gente venha não apenas ouvir,
mas a gente venha tomar consciência de todo o propósito eterno que nós temos, e a gente venha construir esse lugar que Deus precisa, apenas um coração. Irmão, por quê? Como eu falei para você, talvez está passando na sua mente, eu não sei qual é o seu conflito, talvez está passando na sua mente assim, Didi, eu não tenho um propósito. Irmão, eu peguei uma frase essa semana que fala assim, ó: com toda certeza você realizará o propósito de Deus, não importa como esteja agindo, a diferença consiste em se você servirá como Judas ou como João. É uma escolha tua. Um propósito você vai cumprir, irmão, você escolhe servindo ele como Judas, vivendo ele, agindo como Judas ou como João. É uma escolha tua, irmão, é uma escolha tua. A palavra lá em Provérbios 16:4 fala assim: o Senhor faz tudo com um propósito, até o ímpio para o dia do castigo. Amém? Tudo está planejado, irmão, tudo está construído, tudo já tem determinado, não que seja predestinado. Judas, sacanagem seria se já fosse predestinado sobre Judas, né? Viveu o que ele viveu. Por muitas vezes eu pensei assim, sacanagem ser eleito um entre os 11, entre os 12, para ser o filho da perdição, e realmente foi, mas o coração em arrependimento, ele não demonstrou, o propósito não tinha sido ligado, ele tomou aquilo como o fim da vida dele, e ele demonstrou que o coração ainda não estava pronto. E nessa noite eu quero falar, né, com vocês sobre a vida de um grande homem, né, que a gente pode extrair realmente, é o propósito que Deus edificou, mas acima de tudo o coração que Deus encontrou. Amém? Então nós vamos falar sobre a vida de Davi. Meu irmão, um homem bem conhecido entre os judeus, né? Os judeus adoram Davi, exaltam Davi, né, como o grande homem que realmente ele foi. Não podemos tirar, né, todas as realizações, todos os feitos que Davi teve diante de Deus. E eu quero extrair, né, que nessa noite realmente o Espírito Santo possa abrir sua mente, abrir o seu coração, não para o que o Didi está falando, irmão, não. De mim eu não tenho nada para oferecer para vocês, irmão. Mas eu creio que o Espírito Santo está criando um ambiente, Deus, o Espírito Santo está criando um lugar para que essa cidade encontre pessoas apaixonadas, corações dispostos a queimar para um propósito. Irmão, é nítido o que Deus está fazendo, cara, o avivamento que Deus está despertando, as direções que o Espírito tem dado, e o meu desespero é não querer ficar fora de tudo isso, irmão. Eu não quero, como no estádio, ser a torcida, não, eu quero estar dentro desse campo, eu quero participar de tudo que Deus tem. É uma coisa que eu sempre orei, cara, desde que eu me converti: Deus, eu não invejo o ministério de ninguém, mas eu não abro mão de viver o que o Senhor estabeleceu sobre a minha vida, antes de eu ter forma no ventre da minha mãe. Ele já conhecia o Didi, antes de eu nascer, irmão, ele já tinha estabelecido um propósito, e a cada dia, a gente tem retornado para isso. Mas qual é o problema, irmão? Talvez você está nesse ambiente e você começa a levantar questões na sua mente, você começa a levar pontos, e você começa a olhar para si mesmo. É uma coisa que eu sempre falo, irmão, eu não me escolheria, não, irmão, não me escolheria. É igual falar de uma coisa que talvez só os homens vão se identificar. É igual o time de futebol quando você estava na escola, né? Você ia ficando por último. O pastor tem cara de quem jogava bola bem para... Ele fala: ô, cata no gol lá para nós, fica parado só na frente do gol lá que você já atrapalha eles, né? Quanto é ruim você ficar fora, quanto é ruim você não estar capacitado para um ambiente. E talvez você se sinta hoje assim nessa casa, você olha para algumas pessoas e você admira, mas você olha para si mesmo, e as qualidades você não encontra, as capacitações você não encontra, e isso frustra em você, a viver todo esse avivamento que a gente tem declarado, a viver todos os propósitos que Deus tem estabelecido nessa casa. Mas o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês, irmão, nós não somos separados pelas nossas capacidades. Dá um glória a Deus, irmão. Por isso que vocês estão vendo de dia aqui hoje, irmão, porque não é pelas capacidades. Se fosse, eu era o último. Não é pelas nossas capacidades, irmão.
Quando Deus nos escolhe, não significa que você está preparado. Significa que Ele viu em você um coração. Irmão, se você está aqui nessa noite e não crê que você veio por vontade sua, o Espírito te trouxe até esse lugar, Ele já viu em você um coração. Ele não vai ver, Ele já viu. Ele te trouxe aqui por esse coração. Irmão, só deixa Deus fazer. Eu quero pegar o primeiro versículo aqui para vocês. Lá em 1 Samuel 16:11, a palavra de Deus declara assim: então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele venha. Irmãos, a palavra, se você pegar esse contexto ali, a palavra que Jesus falou, que Jessé falou, ainda tenho, na tradução mais próxima ali é resta. Em hebraico essa palavra significa, essa palavra é sha'ar, restar, sobrar ou ser deixado para trás. Irmão, talvez essa é uma passagem que você já leu, é uma passagem que você conhece, né? Samuel indo lá para a casa de Jessé, com a direção de Deus, para ungir o novo rei de Israel. Irmão, eu imagino Samuel chegando nesse lugar, chegando nessa casa, e de repente ele vê de frente com ele Eliabe, um oficial do exército de Israel, um homem que talvez tinha no seu corpo as marcas de guerra, um físico e a mentalidade de um homem de guerra. E Samuel, no seu coração humano, olha para Eliabe e fala: certamente esse é o ungido de Deus. Irmão, o reino é feito de improváveis, irmão. Quantas pessoas que caminham com a gente, você fala assim: esse é o próximo Messias. Irmão, para que o processo trouxesse o propósito. E é muito necessário, irmão, que a gente entenda que para Deus encontrar um coração, o processo vai forjar o seu coração. A gente foge de processo, irmão. A gente foge de processo. Quem aqui na igreja orou assim, fala: Deus, me dá a vida de Jó. Eu quero viver como Jó viveu. Mata meus filhos, Senhor. Às vezes dá vontade, irmão. A gente só não ora, mas passa pela cabeça. Porque a gente quer o propósito, a gente quer o lugar de evidência, a gente quer que Deus nos use, mas você está disposto a viver todo o processo? Por isso que Deus não revela o processo para você, Ele te revela o propósito, Ele te mostra onde você vai chegar, o que Ele vai fazer na tua vida. Se Ele te mostra o que você vai sofrer amanhã, você foge hoje, irmão. Você já foge diante das batalhas. Imagina se Ele fala: Didi, amanhã vai ser assim. Fala: hoje nós estamos pegando o ônibus e indo embora agora. Esteja disposto a passar pelo processo, como Davi passou, irmão. Como Davi passou. É muito fácil a gente olhar, e talvez na ótica dos seus próprios irmãos, Samuel pegando óleo e derramando sobre a cabeça. Mas o que esse menino faz? Quem é esse menino? Eu estava estudando e vendo uma linha de ensino que fala sobre que Davi, ele era bastardo, ele era filho, ele era fruto de um relacionamento extraconjugal de Jessé. Tem alguns pontos que nos conduzem a essa linha de entendimento, porque quando acontecia um adultério num casamento e tinha um fruto, uma criança, se nascesse mulher ficava com a mãe, se nascesse homem ficava com o pai. E Davi, ele era responsável por cuidar dos animais. Naquela época, ou era um escravo que fazia isso, ou era um bastardo. Um filho da casa nunca fazia. A gente tem essa referência quando o filho pródigo, ele volta para casa e ele chega para o seu pai e fala assim: pai, não me aceita mais como filho, me aceita agora como um escravo e me permita cuidar dos seus animais.
Davi lá no Salmo 51, ele fala assim, ó: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Tá bom, irmão, eu não quero realmente gerar isso como uma verdade no teu coração, mas eu quero atribuir todos esses valores para entender e talvez conjecturar um pouco sobre o que era o passado de Davi. Quem era esse menino que Samuel estava derramando os olhos, que talvez aos olhos do seu irmão você fala: mas o que faz esse menino? Quem é esse menino? Para ter atenção nesse momento, porque se Davi fosse realmente bastardo, irmão, é como fala, eles estavam com a mesa pronta, eles já estavam prontos a ceiar, estavam prontos a celebrar a presença do profeta em casa, e Davi estava onde? Não foi nem chamado, irmão, não foi nem chamado. E o coração de Davi estava sendo gerado, estava sendo aprovado por Deus nos ambientes que o seu pai não via, que os seus irmãos não viam. E Davi, ele era impedido de se assentar à mesa com seus irmãos, era impedido de ter um relacionamento profundo com o seu pai. Talvez era isso que ele almejava, o olhar de orgulho de Jessé para Eliabe, um homem de guerra. Naquele contexto cultural, o filho que ia para a guerra era orgulho para o pai. E Davi só cuidava das piores partes. Você escolheria para o teu time um menino desse, irmão? Deixa Eliabe comigo, Davi cata no gol. Nós não escolheríamos, irmão, mas Deus não olha como nós olhamos. Deus não constitui a seletividade em cima dos padrões que nós colocamos. Deus tem o padrão dele, irmão. Ele olha onde ninguém está olhando. Ele está olhando e sondando o teu coração. Não sei, mano, o que está passando na sua cabeça, não sei quais são os teus pensamentos. Pô, acaba logo, eu quero ir embora. Mas Deus sonda os nossos corações. Deus sonda. E esse menininho, ele tinha algo decretado sobre a vida dele. Porque se você pegar no contexto cultural dos povos orientais, eles sempre separavam crianças, né, dentre os escravos para cuidar do rebanho. Por quê? Porque quando era separado alguém para ser pastor de um rebanho, ele seguia a vida dele inteira sendo pastor daquele rebanho, porque as ovelhas não se acostumam à voz de outro pastor. Davi já tinha decretado sobre a sua vida, não era um tempo que Davi estava enfrentando. Não, você vai ser pastor sobre um tempo. Não, já foi determinado sobre a vida dele. Cara, a tua vida inteira você vai ser isso. Está disposto a isso, irmão? Mas tio, eu quero servir nessa casa, está aqui um rodo. É isso que você vai fazer pro resto da tua vida até Jesus voltar. Vamos ver se estão pegando gente ali na alcance. Ver se tem um lugar lá para mim. Porque a gente não está disposto. Se for até certo tempo, Didi, eu aceito, né? 3 meses de rodo a gente aceita. Mas irmão, se a vontade de Deus for que nessa casa você seja o rapaz do rodinho, qual é a tua disposição a queimar? Se esse é o propósito de Deus sobre a tua vida, a não ter nome, a não ter face, a ser só mais um desconhecido, a viver um propósito. Porque a gente quer evidência, irmão. Eu lembro que quando a gente foi servido aqui no jantar de casais, o Espírito Santo ministrou algo único no meu coração. Aqueles rapazes serviram a gente e a gente voltou para casa. O Espírito Santo disse: você perguntou o nome de algum deles? Eu falei: misericórdia, cara. Só brigava com os caras: acabou o refri aqui, mano, tá tirando, tô engolindo arroz e feijão seco aqui. E eles serviram a gente com excelência, o melhor que eles tinham. E de repente o Espírito Santo falou assim: Didi, é isso que está faltando na igreja, é isso que falta dentro de você, Didi. Por quê? A gente vem para o ambiente, irmão, para ser servido, para ser lembrado, para ser evidenciado.
mas nós estamos numa mesa onde há um só Pai. O restante, irmão, é tudo servo. São pessoas desconhecidas, sem nome. Você acha que aquele cara voltou para casa? Ninguém lembrou do meu nome, ninguém nem perguntou meu nome. Não, irmão. Ele foi levantado para cumprir um propósito naquela noite e ele cumpriu e voltou para casa feliz, porque essa é a felicidade de um servo, é cumprir a vontade de Deus. Se Deus colocar um rodo na sua mão, irmão, seja a melhor pessoa a varrer essa casa. Seja a pessoa disposta a fazer o que for necessário para que o nome de Deus seja glorificado, irmão. Diante de Samuel, Davi não tinha as qualificações necessárias para ser um rei, mas foi ungido com as vestes e o coração de um pastor. Esse era o propósito de vida de Davi, irmão, ser um pastor. Foi por isso que os olhos de Deus se voltaram para aquele campo, foi para isso que os olhos de Deus se atraíram ao coração de Davi. Deus é onipresente, irmão. Ele não faz acepção de pessoas, mas é nítido que Deus se aproxima de corações disponíveis. Deus faz acepção de presença, nós vemos isso em Jesus, cara. A transfiguração, ele falou assim, não, vem todo mundo. Ele falou, não, vem você, você e você. É ruim ficar de fora, irmão. Não chamam você pro rolê quando você vê o status dos caras, os caras na pizzaria assim, não chamaram eu. Dói, não dói? É safadeza. Quando é para expulsar demônio, liga para mim. Mas deixa, né? Quem te viu passando a prova. Amém? Fica a dica, irmão, hoje à noite, hein? Segundo ponto, irmão. Um propósito é gerado no secreto. Um propósito gerado no secreto será evidenciado por Deus em público. Irmão, quando você tenta evidenciar a tua intimidade sem a permissão de Deus, isso é o quê? Pornografia. A gente tem muito isso dentro da gente, irmão. Você quer evidenciar as coisas, você quer mostrar para as pessoas o que você vive no teu secreto, sem a permissão de Deus. Deixa que Ele revela, irmão. Deixa que Ele faz. Não venha você mostrar um currículo para nós. Não venha você mostrar os teus feitos. Deixa que Ele fala para você, irmão. Davi não chegou diante de Samuel e falou assim, sabe, quando Samuel estava chegando, ele já estava no portão, não deixou nem entrar, sabe, eu mato o leão, eu cuido das ovelhas faz mó tempão, eles não estão nem aí para mim, nem comer direito eu como, nem direito a essa mesa eu tenho, o melhor sou eu, me unge. Não, irmão, ele estava esquecido, ele nem sabia que tinha visita na casa dele naquela noite, irmão. Não queira evidenciar você. Toda evidência que você traz sem permissão de Deus é corrompida, irmão. É você mostrando o que Deus não quer que você mostre. Deixa que Ele faz, deixa que Ele fala, deixa que Ele apresenta o teu currículo diante dos homens. A palavra de Deus declara que lá em Samuel 17:33 fala assim: respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu, você é apenas um rapaz, ele um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atingindo-o com golpes, e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atingindo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o Deus dos os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vai e que o Senhor esteja com você. Irmão, eu fico imaginando o coração desse rapaz.
para mim foge totalmente à lógica, mas aí evidencia o que o coração do Didi é caído e o que o coração que Deus espera encontrar e encontrou em Davi. Porque se eu estou no pasto, né, cuidando das ovelhas, e vem um leão, irmão, a lógica para mim é assim: um leão ele não vem fazer arruaça, ele vem matar a fome. Ele vai comer uma ovelha e vai ficar ali. Pegava uma ovelha, separava, aleluia, nasceu para ser sacrifício. Come, leão, passava maionese nas costas, mas pode comer. Eu nunca enfrentaria um leão, irmão, mas Davi, a mentalidade de um processo, de uma responsabilidade que é evidenciada num processo, faz o que Davi fala: não, cara, eu fui colocado sobre o cuidado desse povo, dessas ovelhas, eu fui colocado para fazer isso, então eu vou viver com intensidade, independente de quem se levantar para fazer, eu mato. Levantou o leão, e eu imagino, irmão, Davi chegando em casa depois desse dia, com as suas vestes rasgadas, meio capenga. Você acha que foi uma luta fácil, irmão? Vai você matar um leão? Pesquisa na internet lá para ver como é dócil o animal. E eu fico imaginando aquele menino falando: não vai tocar, pode ficar de boa, ninguém vai chegar com vocês não. E ele vai para cima, irmão, garra pela juba, enrolando, voltando para casa, tudo cheio de arranhão. Eu sabia que Davi ficava se envolvendo com as negras, tudo cheio de arranhão, menino. Nem deve estar cuidando das ovelhas. E de repente ele chega, Deus prepara o ambiente para evidência do que ele tinha vivido no secreto. Ninguém tinha visto matar um Davi, mas quando ele chega para entregar, enviado por seu pai, para só seu menininho do iFood, levar o queijo, levar o pão para os seus irmãos, ele chega e escuta: quem que é esse leão uranindo contra essas ovelhas? Os irmãos dele: não, Davi, a gente sabe do teu coração perdido, Davi, você só quer evidência, você só quer se aparecer, menininho. Pode parar, deixa que eu falo com Saul então. Saul, vai na casa, eu mato o leão, esse cara aí, nem aliança ele tem, é um incircunciso, deixa vir. Tinha qualificação para a guerra, irmão? Nunca. É o que Saul falou: Davi, só deixa eu te explicar, tá bom? Eu acho que você não viu. O bicho tomava concreto com leite na mamadeira, Davi. Ele vai pegar, você vai dar dó. Davi falou: deixa comigo. Eu sou levantado por um propósito e me movo nele. O que Saul fez? Falou: vamos pôr umas armaduras aqui então. Só para ser caixão aberto, para poupar a família, preservar o rostinho no velório, né? Davi falou: não, mano, eu fui ungido como pastor, eu enfrento ele como pastor. Eu imagino a contradição na mente dos caras de Golias, né? Então, acho que vai trazer recado, né? Um negocinho desse aí. Recado que vai entregar esse menino, não pode ser. E Davi vem, passo firme, cara fechado. Fala: não, tá olhando feio. Tirando as ferramentas que ele usava para cumprir o propósito, não foi necessário uma espada. O que Deus vai usar você para edificar o teu propósito é o que você vive no teu dia a dia, irmão. É o que já vem sendo construído dentro de você, é o que você já faz lá no teu trabalho, é o que você faz dentro da sua casa. Não espere que Deus, o anjo vai te dar uma espada celestial. Não vai ser assim, irmão. É o que você carrega dentro de você, na simplicidade disso. É enfrentar um soldado com uma funda, irmão. Tem lógica isso, irmão? É só para quem tem convicção de um propósito. Eu aceitaria espada, pelo menos não a espada, para fazer uma luta justa. Mas não, irmão, quando você tem convicção do propósito, você tem certeza de que você atira a pedra, mas a força e a pontaria vem de você, irmão, mas a força não vem. Porque eu acredito que Davi ficava com a funda dele, né, nas latinhas. Estava afiado, irmão. Estava afiado. O processo vai afiar você, mesmo escondido lá no meio do mato, na pastagem mais distante. Não era perto, irmão. Davi pegava as ovelhas e saía. Ele acordava cedo.
Ele pagava um preço, tirava as ovelhas antes do sol se pôr, porque no deserto o sol podia matar as ovelhas. E ele conduzia elas pelo caminho até águas e caminhos verdejantes. A ovelha é um animal difícil, irmão. Assustado. Crente é assim. Você marca visita na casa das pessoas, a pessoa acha que você quer matar elas. Irmão, posso visitar por quê? Ih, não fiz nada? Não, irmão, você quer fazer uma visita na tua casa? E esse? Não estou indo na igreja normal, não peguei? Há relatos que a ovelha não bebe água, nem água parada, porque ela vê o reflexo dela, se assusta e sai correndo. Tem relatos que pastores têm que pegar água na mão e dar de beber na boca das suas ovelhas, irmão. Esse é o cuidado, esse é o propósito que Deus estabelece sobre a vida de homens com um coração puro. Então a gente entende, irmão, que é no secreto que Deus vai permitir oportunidades de provar o propósito dentro do teu coração, para que um dia Ele evidencie o que Ele já experimentou de você lá. Então não queira evidenciar você algo que Deus ainda não permitiu ser evidenciado na tua vida. Deixa que Ele evidencie, irmão. Deixa que Ele faz a propaganda. Que pai que não gosta de fazer a propaganda do filho, irmão? Que pai que não gosta de promover o próprio filho? Se você não gosta, há algo corrompido no seu coração, irmão. Mas eu quero, cara, que o Pedro vai muito além do que eu fui, do que eu já caminhei, cara. Eu vou caminhar, o Pedro vai voar, irmão. Porque eu quero promover ele, irmão. Eu quero evidenciar ele, mais do que ele foi construído aonde? Aonde os olhos não alcançam, irmão. Onde ninguém vê. Amar a Deus é o básico do básico, irmão. Amar o que Deus ama é o princípio do amor. Mas a maturidade do amor só consiste em conhecer a sua vontade e obedecê-la. É nisso que nós realmente provamos, cara. É o que Jesus falou. Se você tem os meus mandamentos e os guarda, esse sim é o que me ama. É uma vida de obediência, de retidão. Você esperar o momento certo. Irmão, quem tem o coração ligado em Deus não espera nenhum momento, irmão. Porque o teu coração não bate por isso. Você não anseia evidência, você não anseia o público, você anseia em queimar aonde você está. A evidência nunca passou na sua cabeça. Davi, ele não enfrentou Golias com as armas e a postura de um soldado. Davi enfrentou Golias com as roupas e as armaduras, com as roupas e as armas de um pastor. Amém, irmão? Vamos para o terceiro ponto. A gente vê o que o Espírito Santo está construindo na gente, a consciência que Ele está desenvolvendo em você. Realmente você entendendo o propósito e construindo ele. E o terceiro ponto é a gente falar sobre o maior inimigo do propósito de Deus. Diga eu. Diga eu. Foi você que disse, irmão. E é muito nítido para a gente que Davi manteve o sucesso. Davi se manteve firme e foi conquistando cada vez mais coisas em Deus, enquanto ele manteve o coração dele no propósito pelo qual ele tinha sido ungido. Enquanto ele manteve o seu coração como um coração pastoral, ele se manteve firme no propósito que Deus tinha. Mas um dia, o coração de pastor deu lado ao coração de rei. Um dia, irmão. A palavra de Deus declara que lá em Samuel, em 2 Samuel 11, do 1 ao 3, a palavra de Deus declara assim: tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe e com eles os seus servos e todo o Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Ora, aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear pelo terraço da casa real. E do terraço viu uma mulher que estava se lavando, e era uma mulher muito formosa à vista. Tendo Davi enviado
a indagar a respeito daquela mulher, disseram-lhe: porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Irmão, Davi cego por um impulso, Davi cego por um pensamento, ele como rei tocou em algo que o pastor Davi nunca tocaria. Satanás não precisa da eternidade, irmão. Satanás precisa de um dia. E talvez essa palavra ela está relembrando você do propósito. Talvez essa palavra está te levando, e eu quero que realmente o Espírito Santo possa abrir os seus olhos para isso, irmão. Não porque eu estou falando, mas porque Ele quer despertar dentro de você. Ele está relembrando o início de tudo. E como é bom os começos, não é, irmão? Eu lembro que no começo que a gente se converteu, o pastor chegou a falar para a gente assim: para um pouco, cara. Para um pouco. A gente queria abrir a igreja para estar todo dia lá dentro, irmão. A gente começou a experimentar de Deus, e Deus começou a abrir ambientes e abrir a nossa mente para o propósito que a gente tinha se perdido durante tanto tempo, irmão. E a gente começou a endireitar a vida da gente. Começou a aprumar novamente o Waze e começou a determinar as ruas para voltar para o caminho que Deus tinha estabelecido no começo dessa caminhada. E realmente eu vejo que o nosso coração ele vai se perdendo conforme o tempo. E eu creio que Davi começou a experimentar tantas coisas, irmão, nessa caminhada. Ele já não sabia mais o que era deitar no chão e dormir ali com as ovelhas. Agora talvez a cama já era diferente. A mesa, os alimentos eram totalmente diferentes. Ele apontava o dedo, as coisas aconteciam, as pessoas faziam. A palavra declara que ele expressava o seu pensamento. E os seus soldados, ele expressava em sussurros ali. Ele, puxa, que vontade de tomar aquela água lá do poço lá de Jacó. Era um território dominado pelos inimigos. Os soldados dele foram lá e pegaram um copinho d'água, trouxeram. Tá aí, Davi, que é isso aí? A água lá do poço. Irmão, que coração de honra. A honra é gerada no quê? Na tua entrega do propósito. Não espere que as pessoas te honrem se você não vive o propósito que Deus tem. Quando você vive, as pessoas te honram de forma normal, irmão. Porque Davi queimava. Talvez os seus soldados admiravam ele, falavam: cara, eu vi esse cara arrancando o pescoço de pessoa na espada para defender um povo. Talvez eram aqueles mesmos meninos que estavam lá olhando a batalha e vendo Davi, um menino, cara, pegando a espada e partindo a cabeça daquele gigante. Falaram: cara, eu quero ser igual a esse homem. Se tiver uma oportunidade de honrar, eu vou honrar. Só que esse homem foi se perdendo com o tempo. E Satanás precisou de um dia para corromper todo o propósito, irmão. Porque Davi falou, a palavra de Deus declara que era o tempo de guerra. E Davi resolveu tirar férias. Irmão, você nunca tira férias do seu propósito. Entenda isso, irmão. Entenda isso. O sábado não é o descanso dos empregados, é a reflexão dos trabalhadores. Deus fala comigo isso, cara. Deus não chegou e falou: cara, eu vou descansar. Vou parar um tempo aqui, trabalhei demais. O descanso é a contemplação do propósito, irmão. Entenda. Nada dá mais descanso que o cumprimento do propósito. Não sei você, irmão, mas aquele dia de trabalho que você pena para trabalhar, cara. Você tem um dia corrido. Você chega em casa, cara, dá aquela paz no teu coração de dever cumprido. Não há sentimento melhor do que esse, mano. E diante do propósito de Deus não há cansaço. Por mais que o seu corpo esteja estafado, você fala: cara, é encontro com Deus, né? Quem trabalha sabe. Nossa, você chega, você não aguenta nem levantar o braço para dar um tapa no teu filho, se ele chora. Deixa. Amanhã nós conversamos. Mas dentro de você, dentro do seu espírito, o teu coração está com uma sensação de dever cumprido.
E Davi, em um momento de decisão, já não estava mais com as vestes e muito menos com o coração de um pastor. Agora Davi decidiu como rei. Davi, essa daí não é a mulher de Urias? Manda pra mim, mano. É minha. Davi, Urias, mano. O cara que estava na batalha com você. O cara que muitas vezes se colocou na frente de guerra para... Manda para mim. Cara, você é distante do teu propósito. Você é destrutivo para quem está à sua volta, mano. Não pense, cara, o ser humano sem Deus não tem limites, cara. Eu não me surpreendo de ver o que a gente vê nos noticiários, porque o ser humano sem Deus, ele não tem limite, cara. Ele é insaciável. Ele é insaciável. A gente já não se surpreende mais, irmão. Pai matar filho, filho matar pai, agora é normal, é comum, porque o ser humano sem Deus, ele é insaciável. Davi, um dia que ele levantou, e a sua mente, o seu coração, se afastaram do propósito, ele olhou para algo, que ele tinha entregado a vida dele um dia, que ele tinha matado um leão, para que ninguém tocasse numa ovelha, ele mesmo se posicionou como esse leão, e tragou a vida, e tragou o propósito de uma família, irmão. E eu não sei como você se encontra nessa noite, cara, talvez tudo isso que o Espírito Santo tenha lembrado, você está olhando e está se colocando como Davi. Pai Didi, eu já corrompi, eu já perdi um propósito. Irmão, há uma esperança para nós, glória a Deus, irmão. Porque a gente vai para o quarto ponto. Deus, diante de nossa queda, nos lembrará do nosso propósito. Amém, irmão? 2 Samuel 12, do 1 ao 5, a palavra de Deus declara assim: e o Senhor enviou a Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia na cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ele tinha crescido com ela e com seus filhos. Do bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Irmão, e talvez seja esse o ambiente, talvez seja esse o ponto que o Espírito Santo está despertando em você nessa noite. Você começou a relembrar dos propósitos, você começou a alimentar no teu coração tudo que Deus já prometeu, tudo que Deus já abriu os teus olhos para você ver, cara, eu vou fluir nisso, é isso que Deus tem sobre a minha vida, mas as decisões nessa caminhada começaram a distanciar você de tudo isso. Talvez uma decisão tua corrompeu tudo, e hoje você esqueceu de todos os propósitos, de tudo que Ele já determinou sobre a tua vida, e você caminha nessa casa como um morto-vivo, um zumbizão, irmão. Para nós parece que você está vivo, mas dentro de você o propósito já morreu. Um homem sem propósito é um homem sem vida. Uma mulher sem propósito é uma mulher sem vida, irmão. Sabe o que eu acho mais lindo? É como Natã chega. Natã, instruído por Deus, ele começa a envolver Davi numa história. E eu quero que você nesse momento comece a se envolver na história do teu propósito. Como se Deus estivesse falando com você realmente, irmão. Comece a imaginar. Comece a imaginar. Até chega, Davi, podemos trocar uma palavrinha? Pode sim. Acontece. Então eu quero te contar um caso que aconteceu aí. Tinha um homem que ele tinha muitas ovelhas, né? Davi falou: nossa, é bom ter bastante ovelha. Eu cuidava de umas 10 lá, já era legal, né? Davi começou a lembrar. Eu sou muito assim, irmão, eu vou escutando as coisas, vou alimentando na minha mente. Renato Gaúcho fez muito isso, né? Eu cresci escutando minha mãe passando louco, escutando Renato Gaúcho, ele contando as histórias da minha vida, eu imaginando, né? Foi bom pra mim, irmão.
Desenvolveu minha criatividade. Então toda vez que eu estou escutando uma história, quando alguém vai me falando algo, eu vou me imaginando. Quando eu vou lendo a Bíblia, eu vou me imaginando naqueles ambientes, e eu começo a imaginar Davi. Até então ele tinha muitas ovelhas, ele imaginando aquele rebanho e tal. Não, beleza, estou conseguindo imaginar, pode ir falando. E tinha um vizinho dele que tinha apenas uma. Aí ele falou, nossa, imagina o quanto esse cara devia amar essa ovelha. Não, ele amava mesmo Davi. Essa ovelha comia na mesa, ela cresceu com seus filhos, ela dormia na cama. E Davi começou a imaginar e lembrar, talvez do dia que ele teve que dormir com a ovelha lá, né, para ela não fugir. A ovelha estava desesperada, dormir com ela. Davi dava de comida na boca dela, bebia no mesmo copo. Davi falou, cara, eu já fiz isso, né? Peguei para ver se estava aqui. Começou a alimentar no coração dele. Começou a relembrar o Davi do propósito que ele tinha se perdido. Ele estava deitado naquela cama como rei, ele tinha se corrompido. E talvez hoje você está sem identidade do seu propósito nesse lugar. E Deus está relembrando você. Deus está restaurando dentro de você, para que o avivamento se cumpra, para que essa casa não seja mais a mesma, para que a sua casa não seja mais a mesma, e você se mova dentro daquilo que Deus já determinou. Se permita, irmão, permita o Espírito Santo vivificar isso dentro de você, permita Ele alimentar a esperança do propósito que você já enterrou. Chegou um dia que teve uma festa. Esse era o ambiente de Davi, irmão. As festas não eram mais as mesmas. Agora ele era um convidado de honra. Assim como Samuel chegou naquele ambiente e com os olhos espirituais, depois de ver todos os filhos, ele falou, tem mais um que está lá no campo. Então ninguém senta à mesa, só senta quando o rei chegar. Chegou o menino Davi. Agora Davi já tinha se acostumado com esse ambiente, porque ele não era mais o renegado. Agora todo mundo esperava e olhava para ele com um olhar de honra. Agora ele era o rei. Ele se assentava àquela mesa. E talvez o propósito de Deus corrompeu o teu coração. O que você alcançou em Deus foi a queda para você. Eu não sei como é a tua área, eu não estou querendo atingir ninguém, irmão, eu só estou falando o que Deus ministrou no meu coração, o que Deus moeu em mim, para que eu entendesse, para que eu nunca tocasse naquilo que Ele me chamou para cuidar, para que eu nunca perdesse a essência do coração que Ele viu em mim e me escolheu. Eu não escolhi, irmão, não escolhi, porque se dependesse de mim eu não escolheria. Davi, esse cara tinha um jantar na casa dele. Chegou um convidado que ele não esperava. Perdão. E ao invés de ele pegar uma das suas milhares, do seu inúmero rebanho, ele tocou naquela uma do seu vizinho. Deus declara que levantou o furor dentro de Davi. Acredito que ele estava, no cobertor ali, Natan falando com ele, levantou da cama. Por Deus, que esse cara tem que morrer. Eu mato ele, pode deixar, não precisa nem dar faca. Ele matava ali com faca, com homem, eu mato na unha. Irmão, eu queria convidar você a se colocar de pé. Fala para você nessa noite, quem tocou no propósito, quem se corrompeu, é como a sentença que Natan declarou: Davi, esse homem é você. Irmão, eu não sei como está teu coração, eu não sei como você está vivendo e qual é a intensidade do seu propósito, mas eu queria fazer um convite a você nessa noite, irmão. Não da minha parte, cara, a gente não faz apelo nessa casa. Quem é Cristo, cara, para ter que apelar para nós, para a gente fazer alguma coisa, mano? Não é assim que a gente se move. Ele nos dá a oportunidade e nós abraçamos, cara. Eu abraço todos os dias a oportunidade que Deus me dá de servi-lo como se fosse a última, porque um dia pode ser a última, irmão.
pessoas muito mais qualificadas, irmão. Pessoas muito mais preparadas para estar aqui nessa noite, cara. Sobre a minha família, porque o propósito não se trata da gente, irmão. O propósito não se tratava de Davi, era a raiz de Davi que viria, irmão. Quem é a raiz de Davi? Deus permite você a traçar uma filiação, a não chegar nessa casa como órfão, a não chegar nessa casa, irmão, perdido, mas Ele te dá uma filiação para que você se mova nessa mesa, para que você se mova a religião. Deus, que a gente cuide dos órfãos e das viúvas. Os órfãos estão perdidos aí, irmão, e você tem essa paternidade em você. Você está aqui nessa noite exposto a essa palavra, e ela vai se tornar juízo sobre a sua vida, se você não se mover. Mas o Espírito Santo tem despertado a gente para um novo tempo, irmão. O Espírito Santo tem despertado essa casa para um novo tempo. Nós temos se movido em palavras proféticas, em ambientes proféticos, em novos lugares, na ciência. É um filho nessa mesa, irmão, e você está perdido no teu propósito. Esse é o dia de você se reencontrar. Esse é o dia de você voltar para os pés do Senhor, para que você não volte para casa como você veio, irmão, mas o seu coração se rasgue diante dessa presença, que você se converta dos teus maus caminhos, que te faz um cristão. Nunca foi, irmão. Não é estar numa igreja que te faz uma pessoa diferente das que estão lá fora. Tem pessoa que está aqui dentro que é muito pior, irmão. Nós temos que parar de ser hipócritas, irmão. Nós temos que converter o nosso coração. Deus, aleluia. É simples, irmão. É um coração só, é um coração só. Não são qualidades, não são as qualificações, não são os teus currículos que vão te fazer um grande homem de Deus. É criança. Irmão, eu não vou fazer um convite para você vir aqui para frente. É um lugar, se mova, se mova.